Uma mensagem do céu para você. Hoje nós estaremos retornando ao profeta Ezequiel. Nós vamos estar trazendo uma mensagem a respeito da revelação de Cristo. Estamos buscando Cristo nas Escrituras. São elas mesmas que testificam para nós a respeito de Cristo e nos revelam então o dom da vida eterna, a salvação em Cristo, o Messias, Salvador. Nós encontramos a partir dos livros das Escrituras, no Antigo Testamento, na Torá, nos livros de Moisés, nos profetas, também nos Salmos, assim como Jesus relatou aos apóstolos, aos discípulos no caminho de Emaús, para que estivessem buscando conhecer as Escrituras para entender a mensagem de Cristo, o ministério, a obra de Cristo. Nós estamos observando que os apóstolos também faziam os seus comentários, entendiam a mensagem de Cristo, ensinavam as igrejas, escreviam as suas epístolas a partir da leitura dos profetas, da leitura do Gênesis, de Moisés, de Davi, e assim, desta forma, nós estamos buscando trabalhar nesta mesma visão dos apóstolos, buscando Cristo no Antigo Testamento e também meditando, estudando a palavra, ensinando as Escrituras no Novo Testamento, buscando entender a mensagem apostólica, mas sempre observando, descobrindo Cristo, como o apóstolo Paulo, como Pedro, como Tiago, como João descobriram Cristo pelo próprio ensino de Cristo, indicando esta forma para entendermos a mensagem de Cristo através das Escrituras do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar especificamente a respeito do que as Escrituras Sagradas nos revelam sobre a vinda de Cristo e também o anticristo. Esse tema que Jesus tanto ensina nos evangelhos, e os apóstolos também fazem referência, nós vamos estar trazendo isto aqui no ensino de hoje, nos próximos, se Deus quiser, nós vamos ver que este ensino tão enfatizado por Jesus, ele está baseado na leitura dos profetas. Os profetas anunciam em diversas passagens, em muitos momentos, que viria o Cristo, homem, o Filho do homem, e também viria o homem do pecado, o homem da iniquidade, o homem da destruição, o homem da mentira. E nós vamos então fazer esta relação entre o Antigo Testamento, os profetas, Gênesis anunciando Cristo, que é a palavra de Deus. Cristo traz o ensino de Deus, o mandamento, a direção de Deus, o céu dominando sobre a terra e os céus ensinando a terra. Nós precisamos receber esta mensagem do céu, a palavra de Deus que vem do céu, o verbo vivo que desceu do céu para nos iluminar, nos trazer a revelação da verdade, da glória de Deus. A verdade que nós temos que conhecer é a verdade que vem do céu, é a verdade da vida com Deus, da criação, do projeto de Deus, da glória de Deus, da vontade de Deus. Então, Cristo é aquele que vem do céu, é o Logos, é a luz, é a palavra de Deus que vem nos trazer a direção de Deus, o mandamento de Deus, o ensino de Deus. E nós precisamos receber a Cristo para obedecê-lo, crer em Cristo, crer na sua palavra, buscar aprender do céu, o ensino do céu que chega para nós e obedecer, praticar, cumprir esta palavra de Deus, amar a Deus. Aquele que me ama vai receber a minha palavra, vai
obedecer esta palavra, vai praticar esta palavra. E assim será amado pelo Pai, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Você já tem um novo coração, um coração de carne, um coração disposto a obedecer a Deus, a cumprir esta palavra. Então, quando você tem esta fé em Cristo, na sua palavra, recebe a graça, recebe o Logos, a palavra de Deus em Cristo, o seu coração é um coração transformado, é um novo coração, que Deus faz essa mudança, primeiro essa mudança física, transformando nossa mente e nosso coração. Então vem o Espírito Santo, vem o batismo com o Espírito Santo para nos dar o poder de Deus para cumprir o nosso propósito. É a resposta de Deus à nossa oração, à nossa busca por conhecer a Deus, entender a palavra e obedecer em tudo, praticar, servir, realmente ter Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o Logos, Ele é a luz, Ele nos leva de volta ao Pai, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, para que tudo isso se cumpra, Ele batiza com o Espírito Santo e assim nós temos poder para fazer discípulos, para viver, para obedecer, para destruir as obras de Satanás, para termos vitória em Cristo, para sermos mais do que vencedores em Cristo. Então esse é o plano de Deus. Já o anticristo, que nós vamos aqui observar, as profecias, como que isso ocorre, como está havendo essa luta, essa batalha espiritual, ele é aquele que é o homem da iniquidade, que ensina a iniquidade, fala da iniquidade. A iniquidade é a falta de lei, é a falta de obediência, é a mentira, é o mal, é a desobediência a Deus. Então nós vamos ver, a partir de agora, os textos do Antigo Testamento que nos mostram essa obra de Deus em Cristo e, na sequência, então, o anticristo, até ele ser derrotado na volta de Cristo. E vamos então observar que os apóstolos trabalhavam com esta palavra que nós estaremos trabalhando agora, nessa mesma direção, nessa mesma ordem. É assim que Paulo lia as Escrituras Sagradas e é assim que ele então transmitia o ensino para os primeiros cristãos, para a igreja primitiva. Então vamos iniciar a leitura em Ezequiel, capítulo 9, de 1 a 7, que nos diz assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminai a casa, e enchei
os átrios de mortos e saíram e feriram a cidade. Então o juízo começou pela casa de Deus e dali eles saíram do santuário, então ferindo o restante da cidade. Nós vemos aqui na ordem: o homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão à sua cinta, como Cristo. E quando fala dos intendentes, que eram 6, como o anticristo. E quando a palavra de Deus nos fala para então termos o entendimento, quem lê entenda esta mensagem a respeito do anticristo, quando tem o número 6, simboliza um homem, um líder do mal, um líder da iniquidade, o homem da iniquidade, então, já aqui anunciado em Ezequiel. Quando Jesus ensinava e falava a respeito do seu ministério, ele dizia: eu sou aquele que obedece tudo o que o Pai manda, eu venho primeiro e depois virá um tempo de trevas, o tempo do mal, em que se manifestará o anticristo. Ele virá antes da volta de Cristo. Então vem Cristo, depois vem um tempo de confusão, de trevas, de destruição, de iniquidade, de maldade, de violência, de guerras, sinais, tragédias, até que então Cristo volte. Tudo isso está na direção de Deus, tudo isso está na palavra profética. Nós lemos agora em Zacarias, capítulo 1, de 8 a 10, que diz assim: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que estava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Então, mais uma vez, em mais um livro de um profeta, agora Zacarias, ele menciona sobre homens. O homem Cristo, filho do homem, o homem que ensina, o homem que vem primeiro anunciando a verdade, a palavra de Deus, para que os homens ouçam e creiam, e quem receber a sua mensagem será salvo. Quem crer na sua palavra não terá o propósito de obedecê-lo, será batizado com o Espírito Santo, vai andar na verdade, vai andar na luz, vai amar, vai perdoar, vai obedecer a Deus, estará no caminho da árvore da vida, da palavra de Deus, do Logos, da luz que vence as trevas e ilumina o homem para o caminho da vida, para estar bebendo, se alimentando do rio da água da vida, do fruto da árvore da vida, que é a obediência a Deus, que é andar com Deus, como andou Enoque e foi tirado. Então esse é o nosso propósito, a nossa vida é andar com Deus, obedecer a Deus, servir a Deus, agradar a Deus. É isso que nós temos que buscar constantemente. Deus nos deu 2 oportunidades. Deus nos deu sempre a sua palavra, que representa a vinda de Cristo, a palavra de Cristo, este ensino dos céus de Cristo para a sua vida, e o amor de Cristo, o Filho de Deus, que deixou a sua glória, que amou o homem, amou a mulher, amou o mundo de tal maneira. Ele foi fiel ao Pai, o Pai amou o mundo, o Filho amou o mundo, o Filho rejeitou o mundo, mas Ele ainda assim perdoa. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, morre por nós e nos salva pelo seu sangue. Então Ele tem toda uma vida e uma mensagem de amor para que o homem revele o que tem no seu coração e se apegue a Ele, e ame a Deus, ame a Cristo, queira obedecer a Cristo, entenda a sua palavra.
Então o homem dá o primeiro passo de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O homem recebe essa mensagem de amor, tem um retorno de amor a Deus, é comovido, é constrangido, é compungido, aceita Cristo, crê em Cristo, crê no seu amor, entende, então se entrega e quer viver uma nova vida. Ele então, batizado com o Espírito Santo, é levado a andar com Deus, cumprir a palavra de Deus e agradar a Deus em tudo. Porém, Deus permite que venha então uma segunda palavra. É como lá no jardim do Éden, Deus dá o mandamento: não vão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na sequência, aparece a serpente. A serpente fala como homem. Então ali já é uma encarnação deste homem, de Ezequiel, de Zacarias, o homem do mal, o homem da iniquidade, o homem do pecado. E aqui, quando falam 6 intendentes em Ezequiel, nós já sabemos que significa um líder do mal, o homem da iniquidade, no número 6. Então, representa o homem. Ali também a serpente, ela fala porque é por trás da figura da cobra, da serpente, está o homem falando. Este homem da iniquidade, que nós vamos continuar observando, aprendendo, estudando aqui nas Escrituras Sagradas. Então, o homem e a mulher ouviram Deus falando que no centro do jardim tem o fruto da árvore da vida, eles podem comer e viver eternamente. Mas eles preferem a iniquidade, preferem o homem da iniquidade, a sua promessa. E você poderá, então, pensar que de maneira nenhuma alguém rejeitaria uma promessa de vida eterna de Deus por uma promessa de um homem falando, usando a serpente para falar, para enganar, para mentir. É o homem da iniquidade, é o homem da desobediência a Deus, que está ali falando com o homem, com a mulher e os induzindo a desobedecer a Deus. Porém, a promessa que ele faz acerta na concupiscência, acerta na soberba, acerta num grande desejo que o coração duro, o coração de pedra, o coração mau, o coração do homem e da mulher já vão ali se revelar. Eles preferem a coisa palpável, material, uma promessa de já comerem bem, viverem bem, possuírem já a terra, serem iguais a Deus, já crescerem. Isso mexe com o seu orgulho, isso mexe com a sua vaidade. Então hoje mesmo nós anunciamos em Cristo a vida eterna, em Cristo a glória de Deus, em Cristo a salvação. Você tem que obedecer a Deus, você vai receber o fruto da árvore da vida. Porém, para o homem e para a mulher, em geral, eles preferem estar saciando o seu desejo imediato. A fome, não de justiça, não de amor, a sede, não de Deus, mas de coisas materiais, de riqueza, de poder, de domínio, de soberba, de guerra, de domínio, de vencer o outro, ser melhor, ser superior, até mesmo do que a Deus, não depender de Deus. Então, todo esse tipo de crescimento, de vaidade, de soberba, cativa, em primeiro lugar, cativa muitos homens e mulheres. Então, Deus nos dá essas duas opções, a vida e a morte, a obediência a Deus ou a desobediência. Você escolhe. E é aí que Deus seleciona a partir da sua escolha. Escolha a vida, você está destinado para a vida. Escolha a desobediência a Deus, escolha o mundo, você está destinado para o mundo e para o fim do mundo. O mundo é passageiro, será destruído. Então você não quer acreditar nisso. Você prefere uma ilusão, prefere uma promessa vã de fama, de riqueza imediata. Isso satisfaz mais a você. Então a história é contada, as duas palavras, a palavra de Deus, o fruto da árvore da vida no centro do jardim. Você quer ir para lá? Porém, antes de você chegar lá,
O homem da iniquidade, o diabo, o adversário, está no caminho. Ele vai te contar uma outra história. Qual história você prefere? Uma história de amor de Deus por você, que Deus criou a você, te ama e quer viver para sempre com você em casa? Deus quer estar contigo e vai te dar a vida eterna? Muitos acham isso muito espiritual, vai depender de uma esperança, de uma fé, de algo fora do mundo concreto. E outros querem só pensar no homem como um ser concreto. Ou ele vive aqui e usufrui de tudo o que for possível, ou ele vai passar sem usufruir, sem conseguir todos os bens materiais possíveis. Ele vai morrer, ele não tem certeza de uma vida depois da morte. Ele não crê, ele prefere não crer que vai haver um amor de Deus que vai acolher nas mansões celestiais. Ele prefere crer que vai viver o que ele puder de melhor aqui, vai conquistar o mundo. Esse é o caminho da iniquidade, de todos lutando pelo poder, e de repente nós vamos ver aqui que vai surgir um homem que vai realmente chamar a humanidade para tentar possuir todas as nações, fazer guerras em todas as nações, destruir todos que pensam diferente. É o homem do mal, é o homem da iniquidade, é o anticristo, é o anti-obediência a Deus, é o anti-palavra de Deus. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra de Deus, é a obediência a Deus. Cristo nos ensina como viver com Deus e agradar a Deus. O anticristo, ele diz para não ouvirmos a palavra de Deus, não irmos lá para o local do fruto da árvore da vida, mas seguirmos aí na conquista do mundo. É uma guerra mundial, uma grande guerra, em que ele pretende assumir o controle da terra, com a ajuda, num certo período, de homens e mulheres já treinados, já ensinados para o mal, para a desobediência. Como ele usou lá o primeiro casal, ele vem agora preparando aí nações, e filosofias e teorias, para que possa haver, agora estamos a caminho aí de um governo mundial, levada a toda a falta de obediência à lei de Deus, às leis da natureza, às leis da família, qualquer tipo de lei, a iniquidade completa, a iniquidade se multiplicando e muitos já se escandalizando em que nível estamos chegando. Mas nós vamos ler isso aqui na palavra de Deus, que nós estamos falando, está revelado aqui na palavra dos profetas. Então vamos ler Daniel, no capítulo 7, nós vamos ler então, no versículo 7 e 8, onde nós encontramos escrito da seguinte forma: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então nós aqui já temos Daniel observando o surgimento de um homem. E embora no primeiro momento parecia um animal, como lá no Jardim do Éden, na forma de uma cobra, de uma serpente, aqui também na forma de animais. Figurativamente vão aparecendo animais, e um quarto animal diferente de todos. Ele é da guerra, ele é de ferro, ele destrói mais, ele é um guerreiro, ele é um grande destruidor, ele não tem piedade, ele mata todos, como foi revelado lá em Ezequiel. É este homem da iniquidade, o homem da destruição.
É o homem que destrói a própria família, destrói as coisas de Deus, destrói o ensino de Deus, destrói a direção de Deus, é contra Deus de todas as formas. Então, este animal é um homem, é este homem da iniquidade, da destruição, que não tem lei, não tem religião, não tem fé, não tem nada que o possa impedir de destruir. Para que ele tome o poder mundial, ele precisa destruir todas as formas de controle, todas as formas de consciência que alertem o homem para que não mate, não roube, não faça o mal, não tenha ódio. E uma grande estratégia que ele usa é que quando ele vai agir com mais destruição, ele é o acusador, ele acusa os outros de que fazem isso. Mas quem ouve precisa estar atento, que quem realmente vai agir assim é ele. Mas ele acusa para que cause divisão, revoluções, conflitos, contendas, e enfraqueça aqueles que iriam estar resistindo a ele. Então ele diz a palavra de Deus, nós vamos estar lendo aqui, a respeito das características deste homem, da desobediência, da mentira, como ele usa esta mentira ardilosamente. Então, somente quem tem o conhecimento das Escrituras, tem a mensagem do céu, é que consegue resistir, discernir e não ser enganado. Por isso a palavra de Deus vai dizer que ele vai tentar enganar a todos, se possível até aos escolhidos de Deus. Mas uma pessoa que conhece as Escrituras, conhece a mensagem dos profetas, é batizado com o Espírito Santo, este é um escolhido de Deus, pelo seu propósito de agradar a Deus, de obedecer a Deus, Deus o escolhe para habitar nele, para batizá-lo com o Espírito Santo, porque Jesus disse isso, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que ouve a minha palavra e obedece e a pratica, esse é amado de Deus, esse é escolhido de Deus, e Deus vem habitar nele. Por isso em Cristo somos mais do que vencedores, porque Cristo já habita em nós, o Espírito Santo já habita em nós, ele nos dá essa sabedoria espiritual para destruirmos essa obra de Satanás, da iniquidade, da mentira e da desobediência à palavra de Deus. Então lá no versículo 13 de Daniel 7 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino, o único que não será destruído. Então aqui nós temos, no mesmo capítulo, uma palavra sobre o anticristo e agora uma palavra sobre Cristo, o Filho do homem. Aquele animal, na verdade, é um homem, é o homem da iniquidade, é o homem do pecado, que a palavra de Deus em tantos momentos no Novo Testamento, em Apocalipse, nos revela. Então, há um homem para contar uma história do mal, do roubo, do poder mundano, do domínio sobre as nações através da mentira, da guerra, da violência, muita guerra, muitas armas de ferro, sem piedade, destruindo homens, mulheres, velhos, crianças. E o Logos, Cristo, com a luz, a palavra de Deus, é o Filho do homem. Então, aquele que crê, aquele que o receber, todo aquele que ouve e recebe é salvo, é batizado com o Espírito Santo, é renovado, anda na luz, obedece a Deus, tem uma vida ativa, dá frutos, produz frutos de arrependimento, a prova de que o Espírito Santo de Deus habita sobre ele é guiado pelo Espírito Santo, ele serve a Deus, ele adora a Deus, adora em espírito e em verdade. Essa é a obra de Cristo, da luz, da palavra, da obediência
aos mandamentos de Cristo, novo mandamento vos dou. O céu lida com a terra por meio de mandamentos. O céu domina sobre a terra. Cristo domina sobre tudo. Ele recebe aqui, foi-lhe dado, versículo 14, e foi-lhe dado o domínio. Então ele vai dizer e nós vamos obedecer. Ele é Senhor. Nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que andar no seu caminho. Caminho estreito, temos que obedecer. E vamos e podemos, porque o Senhor nos capacita, Ele nos unge, Ele nos batiza com o Espírito Santo. Ele nos dá um novo coração e um novo espírito, um espírito novo, para entendermos a palavra, guardarmos, termos poder de Deus para cumprir e ensinar e fazer discípulos. E a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então nós temos uma obra. Nós não temos só que pensar em graça salvadora para ficarmos quietos, parados, sentados, dormindo, esperando Cristo voltar. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos dons espirituais, nós fomos revestidos de poder, porque nós temos um serviço a realizar. Nós temos que ganhar o mundo para Cristo, nós temos que falar de Cristo, nós temos que glorificar a Cristo, obedecer a Cristo. Nós temos uma missão, ser luz, ser sal. Nós temos uma missão nessa terra. O seu domínio é um domínio eterno. Então ele exerce o domínio, ele dá ordens, ele dá ordem aos anjos, ele dá ordem aos arcanjos, aos querubins, aos serafins, e ele também nos dá ordens do céu. Ele nos dá ordem para amar, nos dá ordem para cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar da terra, cuidar da família, para nos alegrarmos, para sermos felizes, andarmos na presença de Deus com alegria, louvando a Deus, adorando a Deus, falando com Deus, nos relacionando com Deus, sendo felizes nessa terra que Deus nos deu para que vivêssemos nela, uma terra abençoada, uma terra que é um jardim. Quando nós somos restaurados em Deus, nós começamos a ter uma visão nova, renovada do sol, da manhã, do dia, das flores, dos rios, dos pássaros, das cachoeiras, das cascatas, todos louvando e adorando a Deus, e nós juntos nessa terra, vivendo, cuidando da nossa família, das crianças crescendo, vindo os filhos dos nossos filhos, e nós louvando a Deus por tantas maravilhas que o Senhor fez por nós e faz para nós, tantas bênçãos de vida, onde era um caos, não havia nada, trevas sobre toda a face da terra, Deus criou, haja luz, e Deus nos deu essa terra, porque Deus é amor, porque Deus nos ama, Deus nos quer vivendo feliz na sua presença com Ele. Não passará o seu domínio eterno e o seu reino, o único que não será destruído. Então este é Cristo. É Cristo quem traz essa vida, essa nova vida para nós, a alegria, a salvação, o retorno à casa de Deus, à presença de Deus, para andarmos com Deus e sermos felizes. Versículo 15 diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade
a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava, e também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então, nós temos aqui um relato sobre essa personalidade do anticristo, a sua violência, a sua agressividade. E ele tinha uma característica que Daniel destaca, que ele tinha uma firmeza maior, e ele falava grandiosamente. Então nós vemos aqui realmente uma inspiração do mal, um reforço das trevas, reforço dos principados e potestades. É como nós tratamos nos nossos primeiros estudos sobre escatologia, é um homem com um reforço diabólico, maligno, inspirado pelo mal, se unindo para que possa executar o desejo do mal de destruir, de matar. Então, se utiliza de um homem da iniquidade, com a mente da iniquidade. Então, ele tem essa firmeza maior, como que esteja sendo reforçado. Então, nós temos Cristo, nós temos você, eu, andando no poder do Espírito Santo, falando de Deus, ensinando do céu, tendo contato com o céu, para trazer esta revelação, esse entendimento da palavra de Deus. Mas do outro lado, nós temos homens também, mulheres, que estão falando coisas da iniquidade grandiosamente. Chamou a atenção de Daniel, com uma aparência mais firme do que o das suas companheiras. Então, um rei, um governante que surge com uma mentalidade destruidora, mais constante, mais firme, ele vai matar, vai destruir, vai roubar, e ele não tem consciência, ele não tem clemência, ele não pensa no mal que está fazendo, ele não tem sentimento, ele é grande destruidor. Então já é um sinal dos últimos tempos, em que o diabo já vem à terra para destruir e já encontra aí uma filosofia, mente humana também já deturpada, com o próprio ensino de demônios, o próprio ensino do diabo, para que já encontre muitas pessoas em muitas nações já prontas para estarem sendo possuídas pelo mal e destruírem coisas, famílias, nações inteiras. Essas guerras tão violentas, e as pessoas não acreditavam que alguém fosse chegar a este ponto. Então, a iniquidade se multiplicando e havendo escândalo, traições, as pessoas não estão entendendo o que é isso. Como pode alguém falar dessa forma? Daniel repara, uma boca que falava grandiosamente. Ele é o pai da mentira. Ele, no momento em que ele quer conquistar, ele quer ganhar uma espécie de eleição do mundo, ele vai falar o que ele achar que precisa falar. Ele não tem compromisso nenhum com cumprimento com verdade, com o ensino de uma religião, de um Deus que falar em verdade, em justiça, ter compromisso e ter obrigação. Ele vai falar o que ele quiser, o que ele achar que deve falar para enganar. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Então ele vai falar do jeito que ele achar que vai te convencer. E você está acostumado a lidar com seres humanos, que se falarem isso, se falarem A, vão cumprir. Você ainda não enfrentou o diabo frente a frente para ele mentir de todas as formas, que você vai ficar escandalizado.
ao saber do cumprimento dessa palavra. Mas vão ficar quem não conhece, quem não estuda, quem não medita, quem não aprende, que não recebe a revelação do céu. É que Daniel ficou muito interessado. Quando ele viu este animal, que na verdade era um homem que falava, ele lembrou-se lá do jardim do Éden, da serpente enganando o homem e a mulher, convencendo eles para não irem comer do fruto da árvore da vida, mas para se unirem ao mal, se unirem a ele, este homem da iniquidade, ao diabo. E agora, aquilo que foi com o casal, agora está aí uma humanidade com bilhões de pessoas, com nações, com uma população muito grande, sendo enganados. E nós temos agora a condição, porque o próprio Daniel disse que a ciência se multiplicaria. Então, hoje a condição de você transmitir uma mensagem, ela é muito maior. Então, para enganar uma nação, colocam-se notícias erradas, mentiras, e dizem que o outro que está falando a mentira e você acredita, e você acha que quem está acusando é que tem razão, e depois você vai descobrir que ele era o grande acusador, o grande mentiroso, o grande enganador. E ao mesmo tempo, nós vemos Daniel falando que os sábios nos últimos dias ensinarão a muitos, ensinarão a palavra e levarão a palavra de sabedoria. Muitos ouvirão, muitos crerão. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é imundo, torne-se mais imundo. Está lá no Apocalipse. Então nós estamos aqui utilizando este meio para comunicar a palavra de Deus e te avisar que a mentira, a iniquidade estão se multiplicando sobre a terra. E você, para ter discernimento espiritual e não ser enganado, conforme está aqui, estamos lendo aqui em Daniel, capítulo 7, versículo 20, falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então, para que você não seja vencido pelo mal, você precisa conhecer, estudar, aprender esta mensagem do céu para a sua vida. Versículo 22 diz assim: até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então nós estamos observando a sequência que Cristo ensinou. A vinda de Cristo, ele é rejeitado, ele precisa ser rejeitado. Precisa haver uma consumação para que o homem possa ouvir a mensagem de Deus, de Cristo, a verdade, e tomar a decisão. Mas ele é rejeitado, então o mundo escolhe. O mundo então escolhe o mal, então vem o anticristo. E quando vem o anticristo, como lá no Jardim do Éden, e fala mentira, podem comer que vocês não morrerão, vocês terão conhecimento, seus olhos se abrirão, vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então eles entenderam que queriam ter poder, queriam possuir a terra e todas as coisas, e eles deram ouvido ao mal. Então, da mesma forma, Jesus está dizendo, é isso que os profetas estão ensinando, é isso que vocês têm que entender. Eles precisavam me rejeitar, me matar, me levar à morte para consumar a palavra de Deus, essa direção. Agora o mundo vai de mal a pior. O mal vai crescer, a iniquidade vai se multiplicar. E vocês têm que trabalhar neste meio. Então vocês têm que se revestir de poder. Vocês não vão enfrentar o diabo, suas potestades, os anjos, sem se revestir da armadura de Deus. Então, o que Paulo diz em Efésios, ele está seguindo a palavra de Jesus, do Espírito Santo, a revelação que ele recebeu, e também da palavra dos profetas.
Então agora a igreja precisa do batismo com o Espírito Santo, precisa ser revestida de poder, porque este animal mentiroso que fala coisas grandiosas, este animal está solto e vai fazer guerra contra os santos. E está dizendo aqui que vai prevalecer. Diz que os vencia, versículo 21. Então nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Temos que nos encher com o Espírito Santo de Deus. Temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Você lê, medita, estuda e ora. E o Espírito Santo trabalha essa palavra que você estudou. O Espírito Santo te dá discernimento. O Espírito Santo te faz lembrar. O Espírito Santo te faz entender esta sequência em um profeta, em outro profeta, no Apocalipse, em Jesus, nas epístolas. Somente o Espírito Santo, somente a sabedoria de Deus para nos dar essa capacitação. Então você esmaga a cabeça do diabo, ele começa a falar e você já repreende a palavra do diabo, você pisa na sua cabeça, você tem vitória em Cristo, você é mais do que vencedor em Jesus Cristo. Então, terminando já o ensino de hoje, nós vamos aqui para o versículo 22, que diz assim: até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quantas 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, na sequência, após esse período de trevas, de destruição, de reis, de guerreiros, destruidores, mas que então virá o homem da destruição maior, o abominável da desolação, abominação, este então fará como nenhum outro fez anteriormente, vai sair destruindo a terra com sua guerra, com ferro, com material bélico que ele manda fazer com uma intenção de matar todos aqueles que não seguirem a sua mentira, a sua iniquidade, todos aqueles que resistirem. Ele então recebe de Deus essa liberdade, esse tempo, porque neste tempo é um tempo de provação. Deus está sabendo o que há no coração. Quem ama a Cristo? Quem ama a mensagem de Cristo, a mensagem de amor, a mensagem de Deus, de salvação, de vida eterna? Quem se apega a Cristo com amor? Quem busca a Cristo? Esse será salvo. Quem invoca o nome do Senhor? Esse será salvo. Agora, quem prefere o domínio do mundo, a oferta do diabo, de ser possuidor do mundo, de um mundo sem Deus? Quem aceita a mentira? Então esse será destruído. Então virá o juízo. Esse juízo que nós lemos aqui, este momento em que serão separados pelo coração que ama a direita de Deus. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. É um reino eterno sem fim. Agora, quantos desejaram roubar tudo do seu irmão, matar, prejudicar e não obedecer a Deus?
e seguir sem Deus. Quem não recebeu o amor de Deus no seu coração? À esquerda, para o lago que arde com fogo e enxofre. Que você possa receber a Cristo, amar a Cristo, amar aquele que te amou primeiro, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, te guarde, te salve em Cristo Jesus, você e toda a sua casa.